Quero saudar a Santa Igreja com a bendita paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga em Jesus. Eu satisfaço todas as minhas necessidades, porque Ele é o meu Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sem mais demora, aproveitando o tempo que nos é oportuno, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 15. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 15. No seu versículo de número 23. Aleluia. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou? Glória a Deus. Os jovens acharam? Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Jovem, vamos nos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu sou muito feliz pela vida dos jovens, né? Os irmãos estão se dedicando muito em servir ao Senhor, graças a Deus. Vejo os jovens muito presentes, né? E estão presentes nos cultos, estão presentes nas vigílias. Esses jovens são guerreiros, são fortes. A palavra de Deus permanece neles e eles já venceram o maligno, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Oh glória, nada melhor do que ver jovens fortes, né, pastor Tiago? Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo de número 23 do capítulo 15 de Êxodo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Oremos em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por este tempo oportuno, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos em tua casa e cultuamos ao Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, por o Senhor ter colocado no coração dos seus servos a respeito desta campanha, pois nós acreditamos que existe da parte do Senhor um propósito neste lugar, através dessa campanha, através desse culto. E temos a plena certeza que o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite, pelo qual o Senhor tem um propósito com eles essa noite. Eu quero te pedir, querido Senhor, que o Senhor possa me usar como um canal de bênção para a vida do seu povo. Senhor, ainda que aquilo que eu tenho em meu coração não vai de encontro com o que o Senhor tem a manifestar essa noite, eu quero me submeter ao centro da tua vontade. Importa que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Importa que somente a tua glória seja manifestada e o nome de Jesus seja glorificado. Fale conosco através da tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão à sua direita e à sua esquerda a se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, eu quero essa noite ministrar uma palavra de Deus debaixo do seguinte tema: nascido para manifestar a glória de Deus. Diga comigo: nascido para manifestar a glória de Deus. Para a quantidade de boca que aqui tem, está muito fraco, irmão. Vamos falar mais alto e mais uma vez. Vamos lá: nascido para manifestar a glória de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: irmão, você nasceu para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, desde o início do ano,
nós recebemos, pela orientação de Deus na vida do servo do Senhor, nosso pastor, uma orientação no intuito de termos um cronograma bíblico para estudarmos a Bíblia durante o ano todo. E isso é louvável. A igreja do Senhor precisa andar na Bíblia. A igreja do Senhor precisa conhecer a Bíblia. A igreja do Senhor precisa conhecer a Deus através da sua revelação escrita. Amém? E durante esse tempo, estudando a Bíblia Sagrada, estudando o livro de Êxodo, o Senhor, certa forma, ou certa vez, Ele me fez parar um pouquinho a respeito desse texto. E eu achei coisas muito importantes naquilo que o Senhor ia compartilhando ao meu coração a respeito dessa palavra. E apliquei meu coração em trazer essa mesma mensagem e estudar mais a fundo a respeito de tudo que o Senhor ministrou ao meu coração através desse texto. É uma coisa simples, é uma coisa que talvez aos nossos olhos parece muito pequena, mas eu tenho a plena certeza que nessa noite Deus vai revelar que através da sua palavra Deus tem coisas muito grandes a revelar ao nosso coração. O texto, como nós acabamos de ler, é escrito por um homem cujo nome se chama Moisés. Moisés, para quem não conhece, foi o legislador, o primeiro homem que Deus levantou na face da terra e ungiu para começar a escrever o livro de Deus, os oráculos do Senhor, a palavra santa, o livro sagrado, a palavra de Deus que serviu e ainda serve para nossa época como uma ordenança, como uma lei, como a orientação do povo ungido, escolhido e separado, o povo que recebe o nome de os filhos de Deus. Eu e você somos nada mais e nada menos do que os filhos de Deus. Vamos falar um pouquinho a respeito da vida deste homem. Para quem não sabe, meus queridos e amados irmãos, Moisés, ele nasce por uma família cujos seus pais eram levita. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão, o nascimento de Moisés não foi um nascimento por acaso, apesar de que antes do nascimento de Moisés não existe nenhuma manifestação teofânica de Deus, ou uma revelação, ou um anjo sendo enviado para anunciar a respeito do nascimento de Moisés ao seu pai e à sua mãe, como foi o nascimento de Jesus. Mas, ao ler a história de Moisés, a gente entende que Moisés nasce debaixo de um projeto de Deus. Moisés, ele nasce para manifestar a glória de Deus. Talvez você pode não entender, talvez você pode não imaginar, mas assim como é o nascimento de Moisés, é o nascimento de qualquer ser humano nessa terra, pastora. Todo ser humano, ele nasce debaixo de um propósito, debaixo de um projeto de Deus. Eu insisto sempre em falar que existem homens na face da terra, e talvez tenha alguns aqui nessa noite, que nasceram, cresceram, estão vivendo, estão aqui essa noite, mas nunca descobriram, nunca entenderam que nasceram debaixo de um propósito e debaixo de um projeto de Deus. Mas nessa noite, a minha oração é que o Senhor possa despertar e fazer entender a mim e a você que nós nascemos para um propósito e para um projeto de Deus. A Bíblia nos vai revelar que no nascimento de Moisés, automaticamente espíritos demoníacos vão articular um levante no intuito de poder parar com o nascimento, no intuito de poder parar com o crescimento, no intuito de poder parar com o projeto de Deus que estava nascendo através da vida de Moisés. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão, o povo de Deus simplesmente estava cativo no Egito, estavam vivendo como escravo, e Deus lá do alto céu estava olhando pelo sofrimento do seu povo, estava olhando pelo castigo que o seu povo estava passando, ou seja, pelo maltrato que o povo estava passando. Então Deus vai se levantar e vai simplesmente levantar alguém com o projeto de libertar o povo do Senhor que está cativo. E Satanás entende
que Moisés verdadeiramente é um projeto de Deus. Então simplesmente o diabo, Satanás e todo o seu exército infernal vai se levantar para poder parar com esse projeto. A primeira coisa que acontece é que o diabo entra no coração de Faraó, que é o rei, que é o príncipe, que é o sacerdote no Egito, para se levantar e para exterminar todas as crianças de 2 anos abaixo. Entenda, meu querido e amado irmão. Só que Deus vai colocar na mão, ou seja, no coração da mãe de Moisés, sabedoria para que pudesse esconder o seu filho, e depois que o filho estava crescendo, lançar Moisés para o rio, para que de fato Moisés não pudesse morrer. E Deus que está criando, ou seja, Deus que é o Deus de projeto, Deus que já descreveu desde a eternidade todas as coisas, Ele simplesmente vai traçar caminho para que Moisés não pudesse se perder mediante aquilo em que Deus já projetou a respeito da libertação do povo de Israel do cativeiro de Faraó. Então foi que Deus vai colocar no coração da filha de Faraó para que pudesse descer ao rio Nilo e naquele lugar encontrar o cesto com uma criança chorando, uma criança sem proteção, uma criança sem pai, uma criança sem mãe, uma criança desamparada, e pudesse colocar no palácio e adotar como filho, e pudesse criar ele na linhagem de príncipes da família dos egípcios. Entenda uma coisa, nesse exato momento Moisés, ele perde o contato com a sua família hebraica. Moisés não cresce debaixo de orientação, de educação, e nem mesmo com a escravidão e o sofrimento que o seu povo passava dentro do cativeiro. Não, Moisés, ele vai ter a probabilidade de nascer, ou seja, crescer no palácio como um príncipe. Moisés vai aprender a falar várias línguas como um príncipe. Moisés vai aprender as maiores artes como um príncipe. Moisés vai ser formado nas maiores ciências como um príncipe. É por isso que ele vai ser o único hebreu, se possível fosse naquela época, que vai ter a habilidade de poder escrever e conhecer as artes, conhecer as línguas. Então entenda, meu querido e amado irmão, só que a Bíblia vai falar que ao decorrer do nascimento, ou seja, do crescimento de Moisés, Moisés vai cometendo algo que vai fazer com que ele pudesse sair da casa de Faraó. Moisés, ele vai estar com um coração desconfortável, pois ele está na casa de Faraó, pois ele está como príncipe de Faraó, mas ele não sente paz naquela casa. Ele começa a entender que ele não faz parte daquela família. Ele começa a entender que ele é diferente de tudo e é diferente de todos. Só que Moisés também está em dúvida se verdadeiramente ele pertencia àquela família dos hebreus, mas criado pela sua mãe, que foi chamada para cuidar dele ainda quando criança. Acredito eu, como diz os historiadores e como diz a cultura, que a mãe de Moisés contava a ele as histórias do seu nascimento, do seu povo, de como seu povo veio a cativo e de como seu povo viveu e ainda continua vivendo como escravo. Então Moisés simplesmente vai se colocar no intuito de ser o protetor dos israelitas, ou seja, dos hebraicos que estavam dentro daquela cidade. Então Moisés assiste um egípcio maltratando um homem hebreu, e Moisés vai se levantar contra o egípcio e vai acabar matando o egípcio e enterrar sobre a areia. E um dia ele assiste 2 hebreus lutando, e quando ele vai tentar evitando a luta daqueles 2 hebreus, um deles vai se levantar e vai dizendo: quem é tu para se levantar contra mim? Pois ontem eu vi você matando o egípcio e colocando ele sobre a areia, ou seja, enterrando ele na areia. Automaticamente a notícia se espalha. Faraó, ele vai ter o conhecimento de que simplesmente Moisés está se levantando contra o seu próprio povo. Então Faraó vai procurar Moisés para simplesmente poder o matar. A Bíblia fala que nesse exato momento Moisés, ele corre, foge do Egito e vai simplesmente andar perambulando sobre o deserto de Midian. Naquele deserto, Moisés conhece a família do sacerdote cujo nome se chama Jetro, e com Jetro Moisés vai crescendo. Os historiadores dizem que quando Moisés sai do Egito e vai para Midian, ele tinha 20 anos de idade, e quando ele se encontra com Jetro, ele vai viver 20 anos com Jetro pastando as suas ovelhas. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão, Moisés, ele não é midianita. Moisés, ele não faz parte da família midianita. Moisés, ele não cresceu na cultura midianita. Só que, porém,
Uma vez que ele está convivendo com os medianitas, ele vai ter que se adaptar à linguagem do povo, ele vai ter que se adaptar à cultura do povo, ele vai ter que se adaptar ao costume do povo. Então, simplesmente Moisés vai se transformar em um medianita. E apesar de todas as coisas, Moisés ainda vai se transformar em um pastor de ovelhas. Ou seja, Moisés nasceu para um propósito. Qual é o propósito do nascimento de Moisés? Moisés nasceu para que pudesse ser um libertador da família que estava cativa no cativeiro de Faraó. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão. Então as circunstâncias fizeram com que simplesmente Moisés fugisse do propósito. Entenda o que eu vou dizer para você. Existem muitas coisas que têm se levantado para simplesmente desembaraçar a nossa vida. Existem pessoas que estão aqui nessa noite que nasceram para um propósito específico. Só que você está muito longe de cumprir-se na sua vida aquilo pelo qual Deus determinou e escreveu a respeito de você. Mas ouvi dizer para você nessa noite que o mesmo Deus que vai tirar Moisés da família de Medianita para levar de volta ao Egito é o mesmo Deus que nessa noite ele vai ter um encontro com você aqui neste lugar. É o mesmo Deus que nessa noite ele vai despertar a mim e a você para algo que nos levará de volta ao propósito. Entenda, a Bíblia fala que enquanto Moisés está pastando as ovelhas de Jetro, ele sobe a um monte cujo nome se chama de Monte Horebe. A palavra Horebe quer dizer casa do Senhor. A palavra Horebe quer dizer casa de Deus. Moisés está no Monte Horebe. E a Bíblia fala que enquanto Moisés está no Monte Horebe, Moisés vai olhar e simplesmente vai ver uma pequena árvore, uma planta, que ardeu em chama, só que porém Moisés notava que o fogo não consumia a planta. E quando Moisés vai se espantar com aquela coisa sobrenatural, com aquele fenômeno sobrenatural, Moisés vai tentar se afastar para tocar, para tentar sentir, para tentar ver o que estava acontecendo com que a planta não era consumida. Automaticamente ele ouve a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor se aproxima de Moisés e diz para Moisés: Moisés, Moisés, descalça a sua sandália, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu vim dizer para você, meu querido e amado irmão, que Deus muitas das vezes cria circunstância para nos levar ao lugar apropriado em que a gente precisa estar. Pastor, eu não entendi. Talvez você é alguém que um dia foi como eu, ou seja, você está sendo como um dia eu fui. Durante muito tempo da minha vida, pastor Tiago, eu recebi convites para ir para a igreja. Eu nunca quis estar na igreja. Eu recebi convite para ir para os cultos. Até ia para certos convites que me faziam. Mas eu nunca gostei de ser um crente convertido. Mas eu nunca gostei de ser um crente fanático que pudesse ler Bíblia, cantar louvores. Eu não queria isso na minha vida. O que eu queria era ser um jovem mundano, viver as coisas que o mundo vive. Eu nunca quis isso, mas um dia o Senhor me apareceu e colocou uma pergunta no meu coração: Benedito, o que há de acontecer na sua vida se você morrer? O que acontecerá com aqueles que morreram e partiram para a eternidade? O que eles estão fazendo? Aonde eles se encontram? O que eles estão vivendo? Essa pergunta me fez procurar a igreja. Essa pergunta me fez sentar com um homem de Deus. Essa pergunta me fez buscar esclarecimento a respeito desse Deus que os crentes buscam, a respeito desse Deus que a igreja busca. E quando eu tive o entendimento de quem é Deus, coloquei os meus pés na igreja, fui batizado, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, nasci de novo para o Senhor e permaneço firme na casa do Senhor até o dia de hoje. São 13 anos servindo a esse Deus e nunca pensei em regressar para trás. Eu vim dizer para você que para muitos nessa noite a sarça do Senhor vai acender para você hoje. Para muitos nessa noite a voz do Senhor que chamou Moisés, Moisés, vai bradar no seu coração hoje. Talvez você veio aqui nessa noite simplesmente por um convite.
Talvez você saiu da sua casa porque você não tinha nada para fazer ou nada por fazer, e simplesmente você disse: eu vou para aquela igreja e vou cultuar e ver o que Deus tem a falar ao meu coração. Mas essa noite o Senhor manda lhe dizer que o lugar em que você se encontra não é outro lugar senão a casa do Senhor. Este lugar é um lugar separado, ungido, consagrado. Esse lugar é uma terra santa, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para transformar a sua vida e para te levar de encontro ao propósito que Ele tem com você nessa terra. Se eu estou falando com alguém aqui nessa noite, eu te convido: levanta a sua mão para o céu, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Alabagacheide comamaia. Oh, glórias e glórias a Deus. O Senhor vai criar essa situação, aleluia, para simplesmente ter um encontro com Moisés e levar Moisés ao lugar do propósito, ou seja, para despertar Moisés aquilo pelo qual o Senhor o chamou. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: você é muito bem-aventurado, porque simplesmente talvez você tomou a decisão de vir para um culto como esse. Existem pessoas que se achegam ao Senhor debaixo de bala no seu corpo. Existem pessoas que se achegam no Senhor depois de levar uma facada. Existem pessoas que se achegam no Senhor depois de ser feito refém. Existem pessoas que se achegam no Senhor depois de ser vítima de um trabalho de bruxaria, feitiçaria. Existem pessoas de ser vítima, ou seja, de se achegar ao Senhor depois de passar por uma experiência de quase morte, assim como foi com o apóstolo Luiz Hermínio, que estava morrendo com droga, e uma mulher se achegou até ele, pôs as mãos sobre ele e orou para que ele fosse curado, e vomitou toda a droga que estava no seu corpo, e nunca mais voltou para trás e aceitou a Cristo naquele exato momento. Se você está aqui nessa noite e você não teve a probabilidade de passar por nenhuma dessa situação, mas simplesmente você tomou a iniciativa de vir para a casa do Senhor, eu quero dizer para você: você é um homem bem-aventurado, você é uma mulher bem-aventurada. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Deus cria a situação e se achega até a Moisés e diz para Moisés: Moisés, Moisés, descalça a sua sandália, pois o lugar em que você se encontra é uma terra santa. A Bíblia fala que Moisés vai descalçar sua sandália e vai se inclinar de rosto em terra, e automaticamente o Senhor começa a se comunicar com Moisés. E Moisés diz: quem és tu que fala comigo? Pois Moisés não via Deus, ele sentia que a voz do Senhor saía no meio daquela chama. E Deus vai falar com Moisés: Moisés, eu sou o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ouvi e vi o sofrimento do meu povo no cativeiro de Faraó, e eu, o Senhor, me acheguei a ti neste lugar para te levar de volta para o Egito, para a libertação do meu povo que se encontra cativo. Glória a Deus. Moisés vai conversar com o Senhor, e ele diz assim: Senhor, de que forma os homens vão acreditar que o Senhor me apareceu? E Deus fala para Moisés: diga para eles que o eu sou o que sou te apareceu. Aleluia. Eu sou o que sou te apareceu. Entenda uma coisa, meu querido e amado irmão: quando Deus fala que Ele é o que é te apareceu, Ele está querendo dizer para o seu povo: fala para o meu povo que eu sou tudo aquilo o que eles precisam. Aleluia. Eu sou para eles o Elohim, Deus forte. Eu sou para eles o El Shaddai, Deus todo-poderoso. Eu sou para eles
Jeová Jireh, o Senhor que provê. Eu sou para eles o Jeová Rafá, o Senhor que os sara. Eu sou para eles o Jeová Nissi, o Deus do exército e o Senhor que é a bandeira em meio à sua batalha. Eu sou para eles o Jeová Shalom, aquele que é o Senhor que os traz paz em meio à tribulação. Diga para o meu povo: eu sou para eles aquilo que eles precisarem que eu seja na vida deles. Ouça, igreja, o que eu vou falar para você. Você busca um Deus que é na sua vida tudo aquilo que você precisa nele. Quando você está passando por uma situação difícil na sua saúde, você pode clamar, Ele é o Deus que te cura. Quando você está passando por necessidade na área financeira, por problema na justiça, por problema com os homens, Ele é o Senhor, aleluia, que acolhe as suas situações. Ele é o Senhor que supre a necessidade na sua casa. Ele é o Senhor que liberta a sua família. Ele é aquilo que eu e você precisamos nele. Eu sou o que sou. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: Deus é na sua vida tudo aquilo que você precisa nele. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Diga para o meu povo: eu sou o que sou. Senhor, mas como o povo acreditará que o Senhor me apareceu e que o Senhor é o que é? Moisés joga a sua vara sobre o chão. E Moisés, quando joga a vara, a Bíblia diz que a vara se torna em uma serpente. E o Senhor diz: pega de novo a vara de volta. E Moisés pega, ou seja, pega na serpente. E Moisés pega na serpente e a serpente se transforma em vara. Deus começa a manifestar através de coisas naturais, coisas sobrenaturais. Aleluia. Deus pega aquilo que é natural para manifestar o seu poder sobrenatural. Quando eu li esse texto, eu disse: Senhor, por que o Senhor fez coisas como essa? Entenda uma coisa, olha o que Deus falou no meu coração, Benedito. Eu peguei a vara e transformei em serpente para mostrar para o homem que através de coisas naturais eu faço sobrenaturais. Mas tudo que é para fazer, ou seja, para mostrar o sobrenatural para o homem, eu uso aquilo que já existe. E automaticamente Deus começou a ministrar no meu coração que existe coisas na nossa vida que Deus fará, isso em mim e em você, e Ele não vai fazer através de coisas que não existem. Deus vai começar naquilo que já existe. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus vai fazer em mim e em você, Ele já colocou dentro de mim e de você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por causa do tempo eu vou mais para frente. Entenda, meu querido irmão. Então Moisés simplesmente se levanta debaixo da ordem de Deus e volta para o Egito para poder libertar o povo do cativeiro de Faraó. A Bíblia fala que 10 pragas o Senhor vai manifestar através da vida de Moisés. Através de Moisés, Deus vai transformar a água de todo o Egito em sangue. Deus vai trazer a praga dos piolhos, praga das moscas, praga das rãs, praga dos gafanhotos, as pestes que vão matar os animais. Deus vai trazer a escuridão. Deus vai trazer a enfermidade da sarna. Deus vai trazer a escuridão, em que o povo de Israel estava em luz, mas o povo do Egito estava em uma densa treva. Deus vai trazer a morte, que vai exterminar todos os primogênitos, desde os animais até os homens de toda a família do Egito. Quando o Faraó começa a ver a mão de Deus de forma poderosa na vida de Moisés e na vida dos hebreus, simplesmente vai permitir que o povo vá embora. Por quê, pastor?
Porque Moisés nasceu para manifestar a glória de Deus. A Bíblia fala, entenda meu querido amado irmão, que quando o povo está indo para o deserto, os egípcios ainda vão seguir. Moisés vai levantar a vara sobre o alto. Segundo a Bíblia, fala que era um período como 0 hora da madrugada. E Moisés está com a vara levantada, clamando a Deus para que o Senhor pudesse trazer o socorro, para que o povo não pudesse voltar outra vez para o cativeiro. A Bíblia fala que num período como 5 horas da manhã, o Senhor vai mandar Moisés estender aquela vara sobre o rio vermelho, sobre o mar vermelho. E naquele exato momento diz a Bíblia que o mar vermelho se divide e o povo de Israel está atravessando em terra seca. Quando o povo atravessa em terra seca, os egípcios vêm atrás do povo de Israel e Deus manda com que as águas voltam ao normal e simplesmente todos os egípcios eles morrem afogados. Entenda meu querido e amado irmão, agora eu entro na minha mensagem. A Bíblia fala que nesse exato momento, quando o povo de Israel está do outro lado do mar, livre daqueles que os perseguiam, a Bíblia fala que o povo começa a louvar e a cantar ao Senhor. Moisés começa a agradecer a Deus com louvores pela vitória que o Senhor os deu. Aleluia. Miriam toma o pandeiro e todas as outras mulheres e vão louvando e glorificando ao Senhor, porque todo crente ele louva quando em Deus ele tem vitória. Miriam está louvando, o povo de Israel está louvando. E nesse exato momento, após o louvor, Moisés entende que tem que continuar com a caminhada. Está o povo de Israel caminhando pela terra pelo qual Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó, e prometeu a Moisés: eu os levarei a uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que enquanto eles estão caminhando, a primeira tribulação que eles encontram é o deserto de Mara. E o povo tiver andado por muito tempo. O povo estava sedento, precisava da água para poder lubrificar um pouquinho as cordas vocais, para dar vida ao corpo. E eles se deparam com águas e que eles, quando vão provar, a água está amarga. E diz a Bíblia que naquele exato momento o povo se esqueceu de tudo, absolutamente tudo o que Deus fizera por eles lá por trás, e levantou a sua voz e começou a murmurar contra Deus, e começaram a reclamar contra Moisés, perguntando para Moisés: de que lhes valeu ter nos tirado do Egito? Tiraste-nos do Egito para podermos morrer nesse deserto? Este foi o seu plano. E a Bíblia fala, entenda meu querido e amado irmão, enquanto o povo se levantou e começa a murmurar e começa a reclamar, Moisés, se você ler o texto com muita atenção, a Bíblia fala que Moisés não abre a boca, não levanta e nem diga, não diz nenhum nem dois. Moisés não troca e nem bate papo com ninguém. A Bíblia fala que Moisés sai daquele lugar e vai para o lugar de oração. Amém? Ouça o que eu vou falar para você, meu querido e amado irmão. A gente precisa ter cuidado com quem a gente anda. A gente precisa observar as nossas companhias, quem verdadeiramente soma conosco e quem são aqueles que se tornam pedra de tropeço ao decorrer da nossa caminhada. Moisés não é como os demais crentes, murmurador, só sabe reclamar em meio à luta e sabe cantar louvores quando tem vitória. Não. Moisés é o tipo de crente que sabe glorificar a Deus em meio às lutas, e é o tipo de crente que sabe glorificar a Deus em meio às vitórias. O negócio de Moisés não era olhar pelas circunstâncias.
Pois Moisés, através da sua vida, ele viu os grandiosos feitos de Deus. E ele vivia debaixo da confiança dos grandiosos feitos de Deus. Moisés sabia que Deus era infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que o povo pudesse pedir ou pudesse imaginar. Enquanto o povo está reclamando, Moisés se coloca em oração. E a Bíblia fala, entenda meu irmão, a Bíblia fala que enquanto Moisés está orando, o Senhor vai falar para Moisés: levanta, pega o lenho. E Moisés acha o lenho. E Deus diz: joga para as águas. E Moisés joga o lenho nas águas. E automaticamente as águas se tornam doces. Glórias a Deus. Ouça o que eu vou falar para você, meu querido e amado irmão. Deus não levantou você para ser um murmurador em meio às lutas, em meio às tribulações. Pelo contrário, eu e você temos que entender que temos um Deus que nunca nos abandona, que está conosco em momentos de vitória e também está conosco em meio à tribulação. Você precisa entender que em meio a muitos que se tornam murmurador, você foi levantado por Deus para fazer a diferença. Enquanto muitos só lutam para os problemas, enquanto muitos só lutam para as situações difíceis, para as adversidades, você tem que ser aquele que em meio às lutas, aos problemas, às adversidades, você tem que ser aquele que se coloca na posição de manifestar em meio às trevas a glória do Deus Todo-Poderoso. Moisés viu o povo murmurar, mas ele disse: eu não vou me juntar a este povo. Moisés viu o povo a reclamar. Moisés poderia dizer: povo, Deus, o povo tem razão. Por que foi que o Senhor nos trouxe para esse deserto? Para nos matar de sede? Mas Moisés disse: eu não vou abrir a minha boca para murmurar, eu não vou abrir a minha boca para reclamar. Eu tenho um Deus no céu que pode trazer a doçura em meio a esta água amarga. E Moisés foi para o canto orar, e Deus orientou a Moisés: joga o lenho. Aleluia. Eu vim falar para você nessa noite que Deus te levantou para ser um selecionador de problemas. Você precisa ter coragem para ser aquilo pelo qual Deus te chamou para ser. Moisés estava lidando, ouça o que eu vou falar para você. Moisés estava lidando com milhares de pessoas cujos corações o diabo conseguia pousar para impedir o propósito de Deus na vida de Moisés. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Que Moisés guiasse o povo de Israel para herdar a terra pelo qual Deus os prometeu. Ou seja, para os tirar da escravidão e dar para eles uma vida de bonança. E tudo que o diabo estava fazendo era levantar pessoas em meio àqueles que conviviam com Moisés, para impedir o propósito pelo qual Deus tinha na vida de Moisés. Eu vim dizer para você: você precisa ter coragem para conquistar e para ser tudo aquilo pelo qual Deus te chamou para ser. Aleluia. Porque enquanto eu e você estivemos nesse mundo e convivemos nessa terra, a gente vai se encontrar com milhares daqueles cujos corações estão pervertidos, e o diabo consegue usar, consegue se aproveitar da fraqueza dessas pessoas para tentar nos afastar do caminho, para tentar nos tirar do propósito, para tentar nos jogar para fora daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas Moisés persistiu em meio a isso, e ele disse: eu vou permanecer sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Aleluia.
O povo está questionando, está murmurando, porque as águas estão amargas. O povo está reclamando, porque as águas estão amargas. Mas o Senhor precisa de alguém para trazer doçura nessa água. E quando essa água se tornar doce, o povo não vai fazer uma outra coisa senão glorificar o nome de Deus. Eu vim dizer para você que está aqui nessa noite: todo mundo fala mal de você pelo que você é. Todas as pessoas da sua família falam mal de você por aquilo que você é hoje. Porque você é um fofoqueiro, porque você é um enganador, porque você é um bêbado, porque você é uma prostituta. Todo mundo fala mal de você e despreza você porque você é uma pessoa pobre, porque você é uma pessoa indouta, uma pessoa sem educação. Todo mundo desrespeita você por conta disso. Mas Deus manda dizer para você nessa noite: o lenho do Senhor que tira a amargura na sua vida está vindo sobre você. E aonde existe amargura, Deus vai trazer doçura. E todos aqueles que outro hora falavam mal de você, apontavam o dedo, desprezavam você, agora vão ter que correr atrás de você, porque a partir de agora eles verão a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua casa, a glória de Deus na sua família. E junto com você eles vão glorificar o Deus a quem eu e você buscamos, e o nome de Jesus será exaltado. Aleluia, aleluia. Você não nasceu para ser como todos, você nasceu para fazer a diferença. Você não é qualquer pessoa, senão o instrumento que Deus procura para trazer a doçura às águas que se encontram amargas. Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você precisa saber quem você é. Moisés estava em Midian, 20 anos em Midian, se conformando em ser um pastor de ovelha, porque Moisés perdeu a essência de quem ele era. Moisés nasceu para ser um libertador. Moisés nasceu debaixo de um propósito de Deus na sua vida. Só que depois da circunstância, Moisés se desequilibrou. E tudo porque acusavam ele de ser um assassino. Ouça bem, meu querido irmão, a pior coisa na vida é quando as pessoas falam alguma coisa de você, que eles têm prova a respeito do que eles estão falando de você. É muito fácil se defender quando as pessoas estão te acusando de coisas que eles não têm prova e que de fato você não tenha feito. Mas quando as pessoas vêm se levantando contra você e falando de coisas que verdadeiramente eles veem na sua vida, ou eles viram, e você tem consciência do que você fez, as coisas se tornam difíceis. Então Moisés, que nasceu para ser um libertador, Moisés carregou na sua mente que era um fugitivo por conta de um assassinato. Moisés era um assassino. Eu não posso voltar para o Egito porque eu sou um assassino. Eu não tenho poder para libertar a família do cativeiro de Faraó porque eu sou um assassino. Eu não posso fazer absolutamente nada comigo mesmo. Não posso nem ver a cara de Ramsés porque eu sou um assassino. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus diz alguma coisa a respeito de você, levanta-se quem quiser.
falam o que tiverem que falar. O que Deus já determinou a respeito de você está determinado. Querendo o homem ou não, querendo os demônios no inferno ou não, ainda que se levanta anjos no céu para tentar parar aquilo que Deus determinou a respeito de você, não existe poder nenhum nesse mundo que vai parar aquilo que Deus fala e determinou a respeito de você. A Bíblia nos mostra que muitos homens vão se levantar contra Moisés ao decorrer da sua caminhada. Homem como Coré, Datã e Abirão. Deus manda Moisés chamar Arão, Nadab e Abiú, seus 2 filhos, e que pudesse consagrar e separá-los como sacerdote da casa do Senhor. Coré, Datã e Abirão vão se levantar e vão dizer para Moisés: Moisés, o que você está fazendo aqui, isso se chama panelinha, porque você é o nosso líder, seu irmão e seus sobrinhos você está ungindo como sacerdote, a sua irmã você diz que é a profetisa. Que coisa é essa que sua família serve e mais ninguém? Isso é coisa de patricidade, isso não mora, não reina entre nós. A Bíblia fala que automaticamente esses homens vão se levantar contra a família de Moisés para quebrar a liderança de Moisés. Mas a Bíblia fala que simplesmente Deus vai abrir a terra e vai engolir Coré, Datã e Abirão vivo por se levantar contra a família de Moisés. Sabe por quê? O que eles estavam se levantando não é simplesmente contra Arão, mas o diabo estava a manipular, estava a articular, criar estratégias para simplesmente quebrar o projeto de Deus através da vida de Moisés. Porque Moisés foi chamado para libertar e para levar o povo à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Moisés estava atrasando o seu processo de se achegar à terra prometida, porque o diabo estava usando todas as manobras para poder distrair, para poder tirar Moisés do propósito, para desviar Moisés, para que não pudesse se cumprir através da vida de Moisés aquilo que Deus determinou. Eu vou levar o meu povo a uma terra que mana leite e mel. Você precisa saber quem você é e ter coragem para ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Eu vou terminar dizendo aqui, olha bem, meu irmão. As pessoas às vezes querem que a gente seja como todo mundo, que a gente fala a linguagem de todo mundo, que a gente veste como todo mundo, que a gente anda como todo mundo, que a gente come como todo mundo, que a gente seja igual os nossos irmãos, nossos pais, nossos antepassados foram. Eu venho dizer para você nessa noite, o propósito que Deus tem na sua vida não faz parte de uma herança hereditária, não. O que Deus tem para você são coisas novas. Existem pessoas que desistem dos seus sonhos, abortam os seus projetos, desistem dos seus planos, porque simplesmente pessoas se levantam e dizem para ele assim: você não vai ser o que você sonha ser, porque nunca ninguém na sua família foi o que você sonha ser. Você nunca vai conseguir realizar, você nunca vai conseguir construir, você nunca vai conseguir comprar ou andar no carro que você sonha e pensa ter, porque nunca ninguém na sua família foi o que você sonha ser. O projeto que Deus tem na sua vida não depende do que os seus pais foram. O projeto que Deus tem para a sua vida não depende do que os seus avós foram. O propósito que Deus tem para com você não depende do passado que você teve,
não depende do passado que a sua família teve. Você é um projeto novo de Deus para manifestar a glória de Deus nessa terra. E o que Deus tem a fazer em você, através de você, Deus lhe manda dizer. Ainda que para eles foi, e muitos estão dizendo, é impossível. Deus manda dizer para você, tudo em Deus é possível. Você não vai parar onde os homens querem que você para. Porque tudo que aconteceu com Moisés foi isso. Moisés, o que foi? Não adianta. Por quê? Porque Abraão não chegou lá. Jacó não chegou lá. Ou seja, Isaac não chegou lá. Jacó também não chegou lá. Então não adianta você vir com essa espertezinha de que você vai conseguir levar esse povo e colocar ou entronizar na terra e conseguir andar dentro ou cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, de levar o povo à terra que mana leite e mel, porque os seus pais não conseguiram. Moisés estava determinado. Levanta-se quem quiser se levantar, eu vou até a terra. Ouça o que eu vou falar para você, meu querido e amado irmão. Nada nessa terra e ninguém nesse mundo pode impedir o que Deus determinou a respeito de você. Quando eu me converti a Cristo Jesus, eu só cheguei até os meus pais e eu falei para ele: Pai, eu não vou ser o que o Senhor quer que o Senhor quer que eu seja. O meu pai queria que eu fosse um militar, que eu servisse o exército do meu país. A minha mãe queria que eu fosse um enfermeiro, e eu estava fazendo a enfermagem. Benedito, o que você vai ser? Eu disse para eles: eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero ser um pastor. Meu pai olhou para mim e disse para mim o seguinte: quem na sua família é evangélico? Eu disse: ninguém. Procure saber sobre a história da sua família e procure saber quem foi pastor. Eu disse: ninguém. Quem um dia foi pregador do Evangelho? Ninguém. E quem é você para ser um pregador do Evangelho? Eu disse para o meu pai: eu não sou nada, mas o meu Deus, Ele tem tudo em mim o que eu hei de ser. E aquilo que o meu Deus disse que eu serei, eu vou ser. Meu pai disse para mim: você não tem condições para ser o que você sonha ser, meu filho. E se for para ser o que você sonha ser, uma coisa eu te digo: esquece que você tem um pai. Porque nunca na minha vida eu sonhei ter um filho evangélico que fosse um pregador do Evangelho. Andar debaixo do sol e com Bíblia debaixo do braço e dizer para as pessoas fanaticamente que Jesus os ama. Eu nunca sonhei ter um filho desse jeito. Se você sonha ser isso, esquece que eu sou seu pai. E eu fiquei 2 anos sem me comunicar com meu pai, 2 anos sem me comunicar com a minha família. Eu me casei, a minha família não me visitava em minha casa. Eu fiquei totalmente desligado. Até os meus próprios irmãos não iam para minha casa. Só que eu entendi o propósito que Deus tinha para com a minha vida. E por causa disso eu estou aqui. Eu vim dizer para você que Deus te chamou para ser uma pessoa inconformado com aquilo que milhares de pessoas estão conformados. Você não foi chamado para andar debaixo de uma mediocridade mental, para pensar pequeno, para acreditar em coisas pequenas,
para ter credibilidade somente naquilo que os teus olhos possam ver e a sua mente possa entender que você pode alcançar. Você nasceu para ser muito mais além daquilo que os homens dizem que você será. Olha o que eu vou dizer para você. Existem pessoas aqui nessa noite que têm sonhos muito grandes, sonhos muito bonitos, sonhos especiais e muito extraordinários, e esse sonho está dentro de você. Só que existem muitas circunstâncias na vida que ao decorrer da caminhada disseram para você: você não nasceu para isso, você nunca vai ser isso, você nunca vai conseguir isto. Deus manda dizer para você nessa noite: não seja um coitadinho, porque tudo que está dentro de você e os sonhos pelo qual você tem sonhado a respeito de você, Deus manda dizer para você: não são sonhos de mal, mas são de paz. E para dar para você o fim que você espera. Olha o que eu vou dizer para você, meu querido e amado irmão. Ao invés de você olha para você mesmo, você diz assim: não, mas eu não nasci para isso. Eu vou dizer para você: o que você tem sonhado a respeito de você não são pensamentos equivocados. O que você tem sonhado e tem pensado a respeito de você são projetos que Deus tem para a sua vida. Só que muitas das vezes você não acredita em você mesmo. E é por isso que a vida que você tem vivido tem sido uma vida insatisfatória. Por quê? Porque aquilo que você tem sonhado você não luta para alcançar. E tem muita gente que está orando e dizendo para Deus: Senhor, faz isso por mim. E Deus manda dizer para você: eu não vou fazer por você. Porque se eu, Senhor, fazer por você, eu nunca terei a probabilidade de ver você desfrutar do propósito pelo qual te trouxe à terra. Porque aquilo pelo qual eu te chamei e te trouxe à existência, eu já coloquei dentro de você. Só falta uma coisa: você tomar posição e conquistar o que eu já coloquei dentro de você. A realização dos seus sonhos não depende do fulano, não depende do beltrano, não depende do ciclano. Ele já está dentro de você. E os recursos pelo qual você possa se tornar aquilo que Deus tem e diz a respeito de você, não depende do tio, da avó, do sobrinho, do primo mais rico da sua família. Está dentro de você. Coloca-te em pé no seu lugar. Eu quero profetizar na sua vida. Levanta a sua mão direita para o céu. Tudo o que Deus tem para você, milhares de vendavais, adversidades, circunstâncias se levantaram e disseram para você: você não tem habilidades para isso, você não tem inteligência, sabedoria para ser o que você sonha ser, você não tem nome, você não tem posição, você não tem status para ser o que você sonha ser. Deus manda lhe dizer: eu não compartilho nada ao seu espírito que esteja fora do plano e do projeto pelo qual eu te trouxe à existência. Todos os sonhos que eu sonhei para você estão dentro de você. Quando eu trago imaginações, ambições, desejos dentro de você, eu estou querendo despertar em você aquilo que é o propósito pelo qual eu te trouxe à existência. Você tem sonho de cantar, eu já coloquei isso dentro de você.
Você só precisa tomar posição para conquistar. Você sonha ser um grande adorador. Eu já coloquei isso dentro de você. Você só precisa conquistar. Você sonha ser um grande pregador. Tudo isso eu já coloquei dentro de você. Você só precisa conquistar. Você sonha ser um missionário internacional, um grande ganhador de alma. Deus manda dizer para você: tudo isso eu já coloquei dentro de você. Você só precisa conquistar. Quando vem esse desejo dentro de você, no seu coração, não são pensamentos equivocados. Eu estou despertando em você o propósito pelo qual eu te trouxe à existência. Quando você tem sonhado em ser um empresário, eu mando dizer para você: não são sonhos equivocados. Eu estou despertando a você o propósito pelo qual eu te trouxe à existência. Quando você sonha ser um médico, um enfermeiro, um doutor, não são sonhos equivocados. Eu estou despertando em você aquilo pelo qual eu te trouxe à existência. E o Senhor manda dizer nessa noite que tudo aquilo que trazia dúvida, tudo aquilo, aleluia, que trazia separação do seu destino, que te separava do teu propósito, que ofuscava a sua mente, ofuscava a sua visão, Deus está dizendo: eu estou arrancando da sua vida agora. Eu tenho um propósito para com você nessa noite, e por isso eu te trouxe aqui. E eu, o Senhor, te mando dizer: estou te levantando com um ministério forte, estou te levantando com um propósito extraordinário, estou te levantando e colocando em você um chamado que vai despertar essa geração e vai avivar a geração que se levanta. Você não nasceu para ser aquilo que os homens dizem, pensam e projetam a respeito de você. Não, o que você tem dentro de você são coisas que desde a eternidade eu preparei como ferramenta para manifestar a minha glória nessa terra. E eu, o Senhor, te digo: já durou por muito tempo, já passou vários tempo, já mudaram estações. Agora chegou o tempo de eu, o Senhor, te levantar de onde você está caído, te despertar de onde você perdeu a visão, tirar dos seus olhos a descama que estão tirando de você a visão daquilo pelo qual eu te trouxe a terra, e manifestar a esse mundo a minha glória através da sua vida. Se você crê nisso, levanta a sua mão para o céu e começa a receber da parte de Deus uma unção, começa a receber da parte de Deus um renovo, começa a receber da parte de Deus a sua glória, começa a receber da parte de Deus a sua graça. Alabada sheke nebiaramanto romagalabada cheia ripa face declasta cabanefa siramante redecoto repache o paraburiai handere la bashia la marigaraia alabada suide que manefácia não terá birão abanabassude como anaia, não terá homens nem mulheres nessa terra que vão parar, que vão impedir o propósito pelo qual eu te trouxe ao mundo. Tudo que eu determinei a respeito de você, eu, Senhor, estou trazendo a evidência agora, estou trazendo a existência agora. Recebe aí, meu servo, recebe aí, minha serva, porque a partir de agora eu, o Senhor, seguro em tuas mãos para te levar para aquilo pelo qual te trouxe a terra, e o meu nome ser glorificado. Levanta a sua voz e glorifica o Senhor. Levanta a sua voz e glorifica o Senhor. Você que acredita que nessa noite Deus está te levando para um propósito específico, Deus está te levando pelo qual Ele te trouxe a esse mundo, Deus está despertando coisas extraordinárias. Deus irá manifestar o sobrenatural através da sua vida. Você que crê nisso, abra a tua boca agora e começa a glorificar, enquanto Ele deposita a riqueza espirituais dentro de você, enquanto Ele deposita os dons espirituais dentro de você, enquanto
Ele te capacita pelo ministério pelo qual Ele te trouxe ao mundo, enquanto Ele te capacita pelo propósito pelo qual Ele te trouxe à terra, abra a sua boca e começa a glorificar o nome do Senhor. Tem anjo de Deus voando aqui neste lugar. Tem anjo de Deus enchendo o vaso. Deus está te levantando para fazer a diferença. Você não é aquilo que os homens pensam e projetam a respeito de você. Você é tudo aquilo que Deus determinou desde a eternidade que você seria. Aleluia. Levanta a sua mão para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou recebendo agora da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor determinou e o Senhor projetou ao meu respeito, para manifestar a tua glória nessa terra, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós não somos murmurador, nós não somos como aqueles que reclamam, nós somos aqueles que nascemos para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer e passar o microfone ao nosso pastor Alex. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz: por causa do nome de Jesus seríamos odiados, seríamos perseguidos. Pastor Benedito contando aqui que ele sofreu ali com a sua família, seu pai desprezando, e eu passei pela mesma situação. Com 17 anos, meu pai me colocou para fora de casa.